Oferecimento: Nadai Ferro e Aço, 1238327124, Ubatuba, São Paulo. Tá pensando em comprar o seu terreno, sua chácara, sua casa, de forma econômica e segura? Então visite o nosso site e fale com a gente. nexusfacilita.com.br. Sábado, 30 de setembro de 2023, estamos encerrando o mês da Bíblia e hoje comemoramos São Jerônimo. E amanhã, dia de Santa Teresinha do Menino Jesus, iniciamos o mês das missões. Rezemos juntos! Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ó Deus, que destes ao presbítero São Jerônimo profundo amor pela Sagrada Escritura, concedei ao vosso povo alimentar-se cada vez mais da vossa palavra e nela encontrar a fonte da vida. Amém. Lucas, capítulo 9, versículos de 43 a 45. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Então Jesus disse aos seus discípulos: prestai bem atenção às palavras que eu vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Mas os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. O sentido lhes ficava escondido, de modo que não podiam entender, e eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje nos apresenta o segundo anúncio da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Os discípulos não compreendem a palavra da cruz, porque não são capazes de compreender ou aceitar um Messias que se torna servo dos seus irmãos. Eles continuam a sonhar com o Messias glorioso. E aí, o contraste. Todos ficavam maravilhados com tudo que ele fazia. Jesus disse aos seus discípulos: pensem bem nessas palavras. Filho do homem está para ser entregue nas mãos dos homens. O contraste é muito grande. Por um lado, a admiração do povo por tudo que Jesus disse e fez. Jesus parece corresponder a tudo que as pessoas sonham, acreditam, esperam. Por outro lado, a afirmação de Jesus de que será condenado à morte e entregue nas mãos dos homens. A opinião das autoridades sobre Jesus é totalmente contrária à opinião do povo. Mas eles não entenderam esta frase. Permaneceu tão misteriosa para eles que não entenderam seu significado e tiveram medo de fazer-lhe perguntas sobre este assunto. Os discípulos o ouviram, mas não entenderam a palavra cruz. Mas mesmo assim, não pedem esclarecimentos. Eles têm medo de deixar transparecer a sua ignorância. E aí vamos entender um pouco o título, Filho do Homem. Este nome aparece com grande frequência nos evangelhos. 12 vezes em João, 13 vezes em Marcos, 28 vezes em Lucas, 30 vezes em Mateus. Um total de 83 vezes nos 4 evangelhos. É o título que Jesus mais gostava. Este título vem do Antigo Testamento. No livro de Ezequiel, indica a própria condição humana do profeta. Ezequiel, capítulo 3, versículo 1, versículo 4, versículo 10, versículo 17, capítulo 4. No livro de Daniel, o mesmo título aparece na visão apocalíptica, lá no capítulo 7, na qual Daniel descreve os impérios dos babilônios, dos medos, dos persas, dos gregos. Na visão do profeta, estes 4 impérios têm a aparência de animais monstruosos. São impérios animalescos, brutais, desumanos, que perseguem e matam. Na visão do profeta, depois dos reinos anti-humanos, aparece o reino de Deus, que tem a aparência não de um animal, mas do Filho do Homem, ou seja, um reino com a aparência de gente,
um reino humano que promove a vida e humaniza. Na profecia de Daniel, a figura do Filho do Homem representa não um indivíduo simplesmente, mas, como ele mesmo diz, o povo dos santos do Altíssimo. É o povo de Deus que não se deixa enganar ou manipular pelas ideologias dominantes dos impérios animalescos, diga-se de passagem, de ontem e de hoje. A missão do Filho do Homem, do povo de Deus, consiste em realizar o reino como reino humano, reino que promove a vida, que humaniza as pessoas. Apresentando-se aos discípulos como o Filho do Homem, Jesus faz sua esta missão, que é a missão de todo o povo de Deus. É como se dissesse a eles e a todos nós: venha comigo, esta missão não é só minha, mas pertence a todos nós. Vamos juntos cumprir a missão que Jesus nos confiou e vamos juntos realizar o reino humano com que ele sonhou, um reino que nos torna humanos. E foi isso que ele fez durante toda a sua vida, principalmente nos últimos 3 anos. O Papa Leão Magno dizia o seguinte: Jesus era tão humano, mas tão humano como só Deus pode ser humano. Quanto mais humano, mais divino. Quanto mais filho do homem, mais filho de Deus. Tudo que desfigura as pessoas, que tira esse sentido de humanidade, afasta-as de Deus. O que foi condenado por Jesus, que colocou o bem da pessoa humana acima de todas as leis, acima inclusive do sábado. Marcos capítulo 2, versículo 27. No momento da sua sentença de morte pelo tribunal religioso do Sinédrio, Jesus assumiu este título. Quando lhe perguntaram se era filho de Deus, Marcos capítulo 14, ele responde que é o Filho do Homem. Eu sou, e vereis o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso. Marcos 14. Por esta declaração, ele foi culpado de morte pelas autoridades. Ele mesmo sabia disso, porque disse: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. São Jerônimo, presbítero e doutor da Igreja. Sofrônio Eusébio Jerônimo é o nome completo dele. Nasceu em um Estridão, atual Croácia. Não se sabe a data exata do seu nascimento, mas estima-se que seja por volta aí de 347. De família cristã e rica, São Jerônimo recebeu uma sólida educação e, ajudado pelos seus pais, completou os estudos em Roma. Ali deu-se a vida mundana, deixando-se levar pelos prazeres. Porém, logo se arrependeu, recebeu o batismo e seguiu a vida contemplativa. Jerônimo estudou por toda a vida, viajando da Europa ao Oriente com sua biblioteca dos clássicos antigos, nos quais era formado e graduado doutor. Passando pela França, conheceu um monastério e decidiu retirar-se para vivenciar a experiência espiritual. Uma de suas características era o gosto pelas entregas radicais. Ficou muitos anos no deserto da Síria, praticando rigorosos jejuns e penitências que quase o levaram à morte. Em 375, depois de uma doença, Jerônimo passou ao estudo da Bíblia com renovada paixão. Foi ordenado sacerdote pelo bispo Paulino, na Antioquia, em 379. Mas Jerônimo não tinha vocação pastoral e decidiu que seria um monge dedicado à reflexão, ao estudo e divulgação do cristianismo. Voltou para Roma em 382, chamado pelo Papa Dámaso para ser seu secretário particular. Jerônimo foi incumbido de traduzir a Bíblia do grego e do hebraico para o latim. Neste trabalho dedicou quase toda a sua vida. O conjunto final de sua tradução da Bíblia em latim chamou-se Vulgata e tornou-se oficial no Concílio de Trento. Romano de formação, Jerônimo era um enciclopédico. Sua obra literária revelou o filósofo, o retórico, o gramático, o dialético, capaz de escrever e pensar em latim, em grego e em hebraico, escritor de estilo rico, puro e eloquente ao mesmo tempo, dono de personalidade e temperamento fortíssimo. Sua passagem despertava polêmicas e entusiasmos. Devido a certas intrigas no meio romano, retirou-se para Belém,
onde viveu como um monge, continuando seus estudos e trabalhos bíblicos. Para não ser esquecido, reaparecia de vez em quando com um novo livro. Suas violências verbais não perdoavam ninguém. Teve palavras duras para Ambrósio, Basílio e para com o próprio Agostinho, mas sempre amenizava as interperanças do seu caráter para que prevalecesse o direito espiritual. São Jerônimo passou o resto da sua vida em Belém, onde sempre se dedicou à palavra de Deus, à defesa da fé, ao ensino da cultura clássica e cristã e ao acolhimento dos peregrinos. Faleceu em sua cela, nas proximidades da Gruta da Natividade, no dia 30 de setembro, provavelmente do ano 420. Este santo homem, impetuoso e muitas vezes polêmico e divergente, era odiado, mas também muito querido. Não era fácil dialogar com ele, porém deu uma contribuição ao cristianismo com seu testemunho de vida e os seus numerosos escritos. Em todo caso, deve-se a ele a primeira tradução da Bíblia para o latim, chamada Vulgata. Traduziu os evangelhos do grego e o Antigo Testamento do hebraico. Ainda hoje, a Vulgata, embora revisada, é o texto oficial da Igreja na língua latina. São Jerônimo, grande tradutor e divulgador da Palavra de Deus. Foste tão íntimo das Escrituras e nos ensinaste esse belo caminho para a união com Cristo. Dai-nos amor à palavra, dedicação em lê-la, rezá-la e meditá-la como tu mesmo tiveste. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Excelente sábado para você e até amanhã, se Deus quiser.